Bom, geralmente quando uma banda abandona aquele som exato que, tipo, a tornou famosa, o resultado costuma ser um suicídio de carreira. Ah, com certeza. Acontece o tempo todo. Pois é, os fãs originais se sentem super traídos, a crítica aponta uma crise de identidade e o grupo meio que cai no esquecimento, né? Exato. É o caminho natural da ruína. Mas, e se a gente tentar imaginar um cenário onde a destruição total da própria fórmula musical resulta quase que acidentalmente em uma das obras mais geniais da história? É um pensamento fascinante. Sabe, um cenário onde implodir o manual de regras não deixa apenas destroços, mas constrói um monumento sonoro que atravessa décadas inteiras. Eu diria que isso é o ápice da subversão artística. Sabe, usar o caos de uma demolição para erguer uma fundação inteiramente nova e muito mais complexa. Aham, e é exatamente essa arquitetura do caos que vamos explorar na nossa imersão de hoje. Maravilha, estou pronto. O foco do nosso material hoje é um álbum que definiu completamente os limites do que uma banda de rock poderia fazer. Estamos falando de London Calling. Ah, The Clash, em 1979. Um marco. Sim, um marco absoluto. E a missão dessa análise profunda é desconstruir as fontes e entender como um único disco de vinil conseguiu transcender as origens cruas da banda para se tornar tipo um pilar incontestável da música mundial. E que origens, né? Com certeza. Mas antes de mergulharmos fundo nisso, vale um aviso essencial para quem nos acompanha. Sim, é uma ressalva bem importante. Porque nossas fontes destacam que a obra lida com temas políticos extremamente carregados, sabe, abordando tensões sociais, críticas ao Estado e dinâmicas de poder. Temas bem pesados. Exato. Então, nosso objetivo aqui é investigar a perspectiva da banda e os argumentos contidos no material original de forma puramente analítica. Claro. A intenção é dissecar a arte, sabe? Não endossar visões políticas específicas, sejam elas de esquerda ou de direita. Essa clareza é fundamental porque a política e o contexto social são a própria espinha dorsal deste trabalho. Aham. Mas o que salta aos olhos logo nas primeiras páginas das nossas notas é que não estamos lidando apenas com uma coleção de músicas raivosas. Não mesmo. London Calling é um documento histórico de uma Inglaterra à beira de um colapso nervoso, só que entregue através de uma evolução musical que ninguém, tipo, absolutamente ninguém, esperava daquela banda. É aí que a narrativa se torna fascinante para mim. Porque para compreender o impacto, a gente precisa estabelecer de onde a banda partiu, né? Sem dúvida. O ponto de origem explica tudo. O The Clash nasceu e se consolidou como uma banda de punk rock. Sim, punk puro. E a cartilha do punk original era muito clara, fundamentada em uma simplicidade quase agressiva, sabe? 3 acordes e muita atitude. Exatamente. 3 acordes, guitarras super distorcidas, um andamento frenético e músicas curtas. Era meio que uma rebelião contra aquela complexidade exagerada do rock dos anos 70. Sim, eles odiavam aqueles solos de guitarra intermináveis. Pois é, mas ao entrar no estúdio para gravar este álbum, as fontes mostram que eles simplesmente jogaram essa cartilha pela janela. Literalmente. Eles começaram a incorporar reggae, ska, rockabilly e até elementos mais pesados do rock clássico. O que era um sacrilégio na época. Exato. E aqui eu preciso fazer o papel da advogada do diabo por um segundo. Manda. Se a essência do punk era exatamente essa crueza de 3 acordes, começar a flertar com reggae e rockabilly não corria um risco gigantesco de soar como uma traição imperdoável? Nossa, um risco imenso. Tipo, como eles integraram tudo isso sem alienar completamente a base de fãs originais e sem soar como uma salada musical confusa? Bom, esse é o grande pulo do gato da genialidade do álbum. O risco de alienação era palpável. Aham. Se a execução fosse ruim, eles seriam rotulados instantaneamente como vendidos ou pretensiosos. Com certeza. Mas a genialidade estrutural relatada nas fontes está em como eles incorporaram esses gêneros. Sabe, eles não diluíram a atitude punk. Não. Não, eles a traduziram para novos idiomas. Vejamos a mecânica disso. Quando eles trazem o reggae para dentro do estúdio, eles não estão apenas mudando o ritmo. O que muda então? O reggae altera a hierarquia dos instrumentos. A linha de baixo e a bateria assumem o protagonismo total. Interessante. Isso cria espaços vazios na música, onde o punk preenchia cada milissegundo com distorção de guitarra. O reggae permitiu que a banda respirasse. Exato, permitiu respirar e criar uma tensão atmosférica. Nossa, então o silêncio e o espaço se tornaram tão importantes quanto o barulho em si? Exatamente, o silêncio virou um instrumento. E já com o ska, a banda importou o ritmo sincopado,
Aquele acento mais quebrado, né? Isso, aquele acento no contratempo que força uma reação física do público. É quase incontrolável, gera movimento. Dá vontade de dançar na hora. Sim, e o rockabilly os conectou de volta às raízes do rock and roll dos anos 50, a era original da rebelião juvenil. Entendi. Bill, é que a agressividade não precisa ser sempre rápida e barulhenta. Uma linha de baixo densa de reggae pode ser tão ameaçadora quanto uma guitarra tocada a 200 quilômetros por hora. Uau! Isso faz muito sentido. Essa expansão de vocabulário sonoro é o que o material descreve como o amadurecimento da banda. Perfeito, é bem isso. O que, sabe, me traz à mente a figura de um artista plástico. Como assim? Bom, a gente pode imaginar um pintor que passou a carreira inteira criando telas usando apenas tinta vermelha e preta, com pinceladas rápidas e violentas. Uma estética bem agressiva. Isso. E é eficaz, chama a atenção, mas tem um limite emocional, né? De repente, ao gravar London Calling, esse artista descobre uma paleta com cores infinitas e novas texturas. Ah, entendi. Puramente instintivo para algo intencionalmente arquitetado. Uhum. E o detalhe é que essa nova complexidade sonora era uma exigência estrutural. A banda não expandiu o som apenas para, provar que sabiam tocar outros instrumentos. Não era exibicionismo. Longe disso, a embalagem sonora precisou crescer porque o conteúdo temático e lírico havia se tornado pesado demais para caber em canções simples de 2 minutos. Ah, isso é um ponto crucial. E essa necessidade de expandir a tela nos obriga a olhar para a paisagem que eles estavam tentando pintar, né? Exatamente. O pano de fundo de tudo. O material enfatiza fortemente o panorama da Inglaterra em 1979. Um período muito sombrio. Muito. As fontes relatam temas líricos, lidando com desemprego em massa, violência policial, tensões políticas extremas e um medo paralisante do futuro. Sim, o clima era tenso. Mas aqui eu levanto outra questão que frequentemente assombra o rock. Sabe, muitas bandas cantam contra o sistema de uma forma muito vaga. Aquela rebeldia de prateleira. Pois é, batendo no peito com frases abstratas sobre odiar a autoridade. O que impede London Calling de ser apenas mais um disco genérico de angústia adolescente. Por que o material trata essas letras com tanta gravidade? Essa é a grande diferença do The Clash. A diferença fundamental reside na especificidade da narrativa. Especificidade. Sim. As fontes evidenciam que eles estavam documentando uma crise em tempo real. Não era um exercício teórico de rebeldia de garagem, entende? Entendo. A Inglaterra de 1979 estava atravessando o que ficou conhecido como o Inverno do Descontentamento. Nossa, o nome já diz tudo. É brutal. Havia greves paralisando os serviços básicos, o lixo simplesmente se acumulava nas ruas e montanhas. O desemprego atingia níveis desesperadores e a tensão racial e política estava no ponto máximo de ebulição. Um caos total? Então, quando a banda escreve sobre desemprego ou violência, eles não estão inventando nada. Eles estão descrevendo a calçada do lado de fora do estúdio. Caramba, é como se eles tivessem abandonado a postura de estrelas do rock intocáveis para assumir o papel de correspondentes de guerra dentro da própria cidade. Perfeito. Essa é uma leitura exata. Eles operam quase como repórteres, só que capturando o medo do futuro de forma poética. E o medo do futuro é, essencialmente, uma fobia humana muito universal, né? Sem dúvida. Toda geração teme o colapso iminente do seu mundo. Aham. Mas o grande feito do The Clash foi pegar esse terror abstrato e dar a ele um código postal, sabe? Dar um rosto e um som específicos. Eles ancoraram um medo universal no concreto rachado de Londres em 79. Resumiu perfeitamente. Mas, se o ouvinte está sintonizando para ouvir rock, uma sequência de reportagens sobre o colapso econômico pode soar incrivelmente maçante, não acha? Com certeza. Pode virar um documentário chato. Exato. O risco de virar uma palestra tediosa sobre sociologia é imenso. O que nos faz avançar para a parte mais prática das nossas fontes. Como essas músicas operavam para evitar isso. É aí que a genialidade musical se encontra com a lírica. O material destaca 3 faixas principais que resolvem esse problema: London Calling, Clamp Down e Spanish Bombs. 3 pilares do disco. Sim, e para entender a mecânica dessas músicas, me parece que não estamos falando daquele clichê de colocar um remédio amargo dentro de um doce saboroso. É mais complexo que isso. Muito mais. Mais complexo que isso.
Muito mais. A tática deles é muito mais subversiva. É quase como a estratégia de um cavalo de Troia. Cavalo de Troia? Nossa, como assim? Tipo, usar energia física, contagiante e dançante de ritmos como ska ou rockabilly para desarmar completamente o ouvinte. Ah, sim. A música faz o corpo querer se mover quase involuntariamente, sabe? É inevitável bater o pé. Pois é, e ao usar esse ritmo como o cavalo de Troia, a banda consegue contrabandear letras super pesadas sobre o colapso da sociedade diretamente para a mente de quem ouve. Antes mesmo que a pessoa perceba. Exatamente. Antes que as defesas intelectuais possam se erguer, quando a pessoa percebe que está cantando a plenos pulmões, a crítica social já foi assimilada. Que sacada brilhante. Essa analogia descreve de forma muito precisa a engenharia de som da banda. Obrigada. Se tomarmos a faixa título London Calling, que é a que abre o disco, Aquela introdução icônica. sim, logo nos primeiros segundos, há aquelas notas de guitarra que caem como machadadas em um ritmo que imita o código Morse de socorro. SOS, né? Isso, a linha de baixo pulsante preenchendo a sala com uma sensação de urgência inegável. Sonora e ritmicamente é um chamado à ação eletrizante. Dá um frio na barriga. Mas quando a gente analisa o lirismo documentado nas notas, a letra aborda uma catástrofe iminente. A letra é bem sombria. Muito. Cita o afogamento da cidade, o tal do erro nuclear, que é uma referência direta aos medos atômicos da época, tipo o incidente de Three-Mile Island. Que assustava todo mundo. Sim, e fala também da brutalidade policial. Basicamente, é uma canção sobre o fim do mundo, mas embalada num som que faz multidões pularem estádios até hoje. Uau! E essa dissonância cognitiva, sabe, entre o ritmo empolgante e a letra devastadora, isso se repete na segunda faixa citada, Clampdown, certo? Sem dúvida, é a mesma mecânica. Como ela funciona? Clampdown é musicalmente baseada num ritmo de marcha, quase mecânico, que parece simular o funcionamento de uma fábrica impiedosa. Ah, o som das máquinas. Exato, é propulsiva, tem uma energia muito vibrante, mas a letra aborda aquele momento esmagador em que a juventude percebe que suas opções estão se esgotando. Nossa, pesado. Sim, a juventude sendo forçada a trabalhar para as próprias instituições opressoras contra as quais um dia se rebelou. Aquela constatação de que você virou parte da engrenagem. É isso. O texto expõe a dura realidade da classe trabalhadora, sentindo a engrenagem do sistema moer os seus ideais, um por um. É de partir o coração. Mas o ritmo faz o coração bater mais rápido, enquanto as palavras alertam sobre a perda irreparável da própria alma para a máquina industrial. É fascinante, é genial. E então as notas nos levam a Spanish Bombs, que talvez seja o exemplo mais flagrante desse cavalo de Troia que a gente estava falando. Spanish Bombs é enganadora. Demais. Ela tem guitarras acústicas mais leves, umas melodias vocais quase doces e um flerte inegável com a sensibilidade pop do rock clássico. Ela parece uma canção de verão, Exatamente, parece que você tá indo pra praia. mas a letra é brutal. Ela justapõe turistas buscando sol e diversão na Espanha com as trincheiras da Guerra Civil Espanhola e as bombas terroristas reais que explodiam na Europa durante os anos 70. Que contraste insano. É uma obra inteiramente construída sobre o contraste agudo entre a beleza das harmonias melódicas e os horrores da violência política e do terrorismo. Aham. Ao dominar os gêneros musicais apontados na primeira parte da nossa análise, o ska, o reggae, o pop e o rockabilly, a banda encontrou as chaves para destravar as portas da percepção do público. Eles entregaram um manifesto político, mas, não com gritos incoerentes de punk. Não, eles entregaram com harmonias irrecusáveis. Sabe, essa união meticulosa de som inovador e conteúdo narrativo profundo inevitavelmente precisaria de um cartão de visitas visual, né? A capa do álbum. Isso. O que nos conduz a um aspecto visual que cimentou o legado da obra para sempre. As fontes reservam um espaço bem especial para a estética de London Calling. E não é para menos. Especificamente a sua capa, imortalizada pela fotógrafa Penny Smith, mostrando o baixista Paul Simonon quebrando o próprio instrumento no palco. Essa é facilmente uma imagem que frequentemente encabeça as listas de fotografias mais importantes da história do entretenimento. Sim, é icônica. Mas aqui, cabe uma provocação crítica da minha parte de novo. Vamos lá. Para um observador não familiarizado com o contexto, a foto de alguém destruindo uma guitarra ou um baixo no palco soa como o maior dos clichês, sabe? Sim, o clichê do rockstar inconsequente.
Isso. Inúmeros músicos já fizeram isso antes e depois. Muitas vezes, só apenas como uma birra performática, aquele ataque de fúria calculado milimetricamente só para gerar aplausos fáceis da plateia. Fica parecendo falso. Pois é. Por que então a imagem específica de Paul Simonon aniquilando aquele baixo foi elevada à categoria de icônica? O que impede que ela seja vista apenas como uma encenação vazia de um rockstar mimado? É uma ótima pergunta. O segredo dessa foto está na autenticidade e no simbolismo não intencional daquele exato milissegundo. Não foi intencional? De jeito nenhum. O que o material histórico e os registros daquela noite contam é que aquilo não foi uma performance ensaiada para chocar a mídia ou sair nos jornais. O que aconteceu de verdade? A frustração do Simonon era 100% genuína. Foi provocada por um show em que o público foi forçado pelos seguranças do local a permanecer sentado em suas cadeiras. Sentados num show do The Clash. Pois é, sem poder dançar ou interagir com aquela energia colossal que a banda despejava no palco com o novo som. Que pesadelo pra banda. Aquele baixo, erguido como um machado e espatifado no chão do palco, é a manifestação física e real da alienação e da raiva contidas em canções como Clamp Down. Nossa, então não era um showman pedindo aplausos. Era um artista sentindo o peso do isolamento, sabe? Tentando literalmente quebrar a barreira invisível entre o palco e a plateia. Preciso? É exatamente isso. E, metaforicamente, se conectarmos isso com a estrutura musical da qual a gente falou antes, a destruição do baixo adquire um significado gigantesco. Como assim? Pensa bem, o baixo é a âncora rítmica do reggae e do dub, estilos que eles haviam acabado de incorporar com tanta reverência. Nossa, é verdade. Destruir aquele instrumento simbolizava quebrar violentamente as expectativas e as convenções. Era a confirmação visual de que o The Clash estava demolindo os limites impostos pelo punk original. Eles estavam se libertando. Sim, libertando-se para reconstruir o próprio som em uma escala infinitamente mais ambiciosa. E a estética da foto em si também ajuda, né? O foco levemente borrado da fotografia, aquela tensão corporal do Simon e Namunon, tudo ali encapsula a fúria imprevisível de uma sociedade à beira do colapso. Caramba! A sincronia atinge um nível quase assustador. É poético. Se o disco contém o som de convenções musicais sendo quebradas, a embalagem exibe a quebra física, tangível e violenta do próprio alicerce musical. Tudo se conecta perfeitamente. É uma harmonia completa entre mensagem, ritmo e estética. E é justamente por alcançar essa harmonia rara que, segundo nossas fontes, o impacto dessa obra continua ecoando inabalável tantas décadas após o seu lançamento. Com certeza. O fechamento oferecido pelos registros da época confirma a magnitude desse feito. Aham. London Calling não repousa na história como um mero artefato interessante ou um simples registro sociológico restrito ao ano de 79. Não, ele é vivo. Exato. Ele se consolidou definitivamente como um marco global da música. Ao examinar a anatomia do álbum, a conclusão inegável das fontes é que a sua longevidade se deve à coragem. Coragem artística. Sim, a coragem para implodir o punk básico de 3 acordes e abraçar o mundo inteiro através do reggae, do ska, do pop e do rock clássico. Isso exige muita ousadia. E a coragem para olhar nos olhos da crise do desemprego, da falência política e da violência nas ruas e transformar essa desesperança corrosiva em refrões imortais. Refrões que a gente canta até hoje. E, claro, a sorte tremenda de ter o momento exato em que a frustração máxima e a evolução criativa colidiram fisicamente em um palco, capturado para a eternidade por uma câmera. Observar as engrenagens dessa demolição criativa é algo realmente fascinante. Sabe, uma banda pegou os destroços da simplicidade musical de seu tempo, absorveu o medo esmagador do colapso de uma sociedade inteira. E usou isso de combustível. Exato. E usando linhas de baixo pulsantes e ritmos contagiantes como seu cavalo de Troia invisível, entregou uma mensagem tão poderosa que o mundo ainda não parou de escutar. Um triunfo absoluto. E, bom, se London Calling foi capaz de usar a sua inovadora paleta
a paleta de ritmos, unindo o contratempo do ska, os espaços graves do reggae e a alma do rock clássico, para mapear o tal do medo do futuro vivido pelas ruas da Inglaterra de 1979? Fica sempre uma lição, né? Sim, e fica também um pensamento provocativo para a reflexão final de quem acompanha a imersão de hoje. Qual seria? Considerando a complexidade das nossas angústias modernas, que fusões musicais improváveis precisariam ser forjadas hoje e que ferramentas específicas precisariam ser estilhaçadas em um palco moderno para conseguirmos capturar com a mesma honestidade brutal e a mesma força inegável as crises e os medos do nosso próprio futuro? Nossa, é uma excelente reflexão. Pois é um questionamento denso para se ponderar em silêncio. Fica o meu imenso agradecimento pela companhia ao longo de mais essa profunda exploração. Foi um prazer estar aqui desconstruindo essa obra-prima. A busca